Continuando nosso estudo de componentes do Delphi, vamos agora estudar o componente da imagem. Primeiramente vamos ver a hierarquia desse componente. Então veja, DImage deriva da classe DGraph, control, que deriva de DControl. Observa que também é um controle não ajanelado. DComponente, DPersistente, DObject. Então essa foi a hierarquia desse componente. Então esse componente é muito simples, não tem muita coisa para se estudar nele, né? Uma vez que a utilidade dele é fazer com que ele mostre as janelas, aliás, as figuras, mostre imagens, e para isso você pode fazer as suas imagens da seguinte forma. Você vem na propriedade Picture, seleciona a imagem que você quer. Então eu vou selecionar aqui a imagem. Olha só, selecionar aqui uma imagem. Veja, a imagem ela fica totalmente distorcida. Aqui você pode fazer de forma proporcional, né? Proporcional como? Veja que essa imagem ela ficou grande, né? É uma imagem grande. Então se você coloca a imagem proporcional, então ela se adequa ao tamanho do componente, veja só. Então é muito útil essa propriedade proporcional. Ou ainda, se você quer o tamanho original da imagem, vou aumentar aqui que é um pouquinho maior, você pode vir aqui na propriedade OutSize e veja que ele mostra o valor correto dessa imagem. Então você pode ter quando a propriedade OutSize está igual a True, você não pode redimensionar. Então você tem que colocar False para poder redimensionar. Não tem muito o que se falar desse componente não. Aqui nós centralizamos a imagem. Veja, a imagem não está aparecendo toda, mas do tamanho que está, veja que ela fica centralizada. Isso que faz a propriedade Center, centraliza a imagem, dentro daquele tamanho. Da imagem, só isso aqui, eu estou centralizando. Aqui nós já temos também a propriedade Picture, a gente já conhece, proporcional igual a True. Quando você trabalhar com fotos dos seus clientes, seus cadastros de clientes, ative essa propriedade proporcional, porque ela vai dar para você um efeito bem interessante. Porque às vezes você tem uma imagem, não se adequa àquele componente, então você coloca a propriedade proporcional igual a True. Essa propriedade Extract, diferente da propriedade proporcional, essa Extract ela tende a preencher, olha só, deixa eu botar aqui falso, ela tende a preencher a imagem toda, da mesma altura, da mesma largura, ela tende a preencher naquele tamanho do objeto da imagem. Veja a grande diferença. Aqui na proporcional, ele trabalha de forma proporcional. Veja, ele diminui a imagem, trabalhando a proporcionalidade da imagem em todos os sentidos. A propriedade Extract não. Nós temos esse tamanho de imagem, então ele tenta colocar a imagem completa dentro, preenchendo todo o espaço do componente. Todo o espaço do componente. Propriedade Extract. Propriedade proporcional. Transparente. A imagem vai ficar transparente. Essa propriedade transparente, nós utilizamos em um exemplo, no exemplo do deforme, em que nós fizemos com que o form tivesse a aparência da imagem. Nós vamos fazer aqui, infelizmente, não dá para ser visualizado no seu monitor, porque devido ao Camtasia, que é o programa que eu estou gravando, quando você coloca isso, você faria mais ou menos assim. Para fazer essa imagem transparente ter efeito, você colocaria uma cor no fundo do seu formulário. Vamos colocar aqui uma cor, tem que ser uma cor bem diferente mesmo. Vou colocar essa cor fluxa, uma cor bem diferente. Você vem na propriedade transparente color, coloca igual a True. Transparente, você coloca a mesma cor. Você vem na imagem, coloca transparente. Transparente. Se você executar, eu vou colocar aqui OutSize igual a True. Aliás, eu vou colocar proporcional, que é melhor.
Bem, se você executar o seu programa do jeito que está aqui, você vai visualizar o seu programa, esse formulário todinho, ele se restringe ao formato dessa imagem, ou seja, ele se adequa ao formato dessa imagem. Eu vou executar, mas você não vai conseguir visualizar daí, né? Eu estou visualizando aqui o formulário, ele fica de forma transparente. Quando eu estou gravando essa videoaula, infelizmente não dá para visualizar, mas faça isso em sua casa que você vai visualizar. Então isso aqui foi a propriedade, o componente da imagem, não tem muito o que se explicar dele, a não ser essas propriedades que a gente falou, as outras propriedades que a gente já conhece, até porque a gente não trabalha com ela, a gente simplesmente usa para colocar alguma imagem, muito pouco se usa para fazer qualquer outra coisa. Espero então você na próxima aula.